O deputado estadual é alvo de operação da Polícia Federal. A ação investiga esquema bilionário de fraudes do INSS. Maranhão registra mais de 630 casos de pessoas desaparecidas. Polícia Militar de Mato Grosso prende prefeito maranhense e mais 3 envolvidos em extração ilegal de minério e ouro. Greve dos rodoviários pode parar linhas do Coatrac e Cidade Operária. Tentativa de assalto reacende sensação de insegurança no Maranhão. E veja ainda, maranhense termina a primeira corrida da Fórmula 4 em 8º lugar. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro. Eu sou o Daniel Gonçalves e o Banho de Cidade começa agora. Deputado estadual do Maranhão é alvo de operação da Polícia Federal. A ação investiga um esquema bilionário de fraudes em descontos de aposentadorias e pensões do INSS. A ação é simultânea e mira 16 estados e o Distrito Federal. O motivo? Um esquema bilionário de fraudes em descontos indevidos de aposentadorias e pensões do INSS. Na lista da Polícia Federal, o nome do deputado estadual Edson Araújo, do PSB do Maranhão, aparece como um dos alvos. O parlamentar assumiu o mandato em 6 de janeiro deste ano, mas está licenciado da Assembleia Legislativa. Edson Araújo é vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão neste condomínio onde o deputado mora, aqui em São Luís. Informações preliminares apontam que, além das buscas, a Justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo parlamentar. Aqui na porta, ninguém quis falar sobre o assunto, mas nossa equipe teve acesso a uma imagem do momento em que a viatura da PF esteve neste mesmo endereço. Os agentes apreenderam um cofre com uma grande quantia em dinheiro. Segundo a investigação, Edson Araújo teria recebido mais de 5 milhões de reais de entidades indevidamente. Ele também foi citado na semana passada em denúncias sobre ameaças feitas por ele contra o deputado federal Duarte Júnior, do mesmo partido. Em Brasília, o assunto repercutiu no Congresso, onde deve ser votado o requerimento que pede a convocação de Edson Araújo para depor na CPMI do INSS, onde Duarte é vice-presidente. Na semana passada, todos aqui sabem que eu fui ameaçado por um deputado estadual do meu estado, o deputado Edson Araújo, que é vice-presidente da CBPA. Uma ameaça que tira de nós a tranquilidade, a paz, e esse tipo de situação não é uma situação nada saudável. E não é justo que a gente que está aqui fazendo o que é certo, lutando contra uma instituição criminosa que vem passando por vários governos e tirou dinheiro de aposentados e pensionistas, a gente passa por esse tipo de situação. E hoje eu fiquei muito feliz, aliviado, de saber que a Polícia Federal, no exercício da operação sem desconto, muito também por força e auxílio dessa CPMI, que tem dado visibilidade aos fatos para que a sociedade possa acompanhar, possa cobrar, fez uma série de operações mais uma etapa da operação sem desconto no estado do Maranhão. Além da investigação federal, ele responde a um processo ético-disciplinar e pode ser expulso do partido. A resolução assinada pela presidente estadual do PSB, a senadora Ana Paula Lobato, determinou a suspensão cautelar de todas as funções partidárias do deputado e ele tem até domingo para apresentar defesa. Ao todo, 63 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em todo o país. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria do deputado, mas até o fechamento dessa matéria não obtivemos resposta. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Maranhão notificou o consórcio Via SL sobre a possibilidade de paralisação das atividades da empresa 1001, que atua nas regiões do Coatrac e Cidade Operária, a partir de amanhã. O sindicato alega descumprimento de cláusulas econômicas da Convenção Coletiva de Trabalho e informa que, caso as pendências não sejam regularizadas, a greve terá duração inicial de 72 horas úteis. Extraoficialmente, apurou-se que cerca de 130 funcionários foram demitidos recentemente e nós continuaremos acompanhando este caso. E cresce a preocupação com a violência em São Luís, depois que uma mãe e o filho foram atacados por criminosos no Lira, em uma ação rápida que pode acontecer a qualquer hora e em qualquer bairro da cidade. De janeiro a setembro deste ano, o Maranhão registrou 2.394 roubos de veículos, uma queda de 37% em relação ao mesmo período de 2024.
Na Grande Ilha, a redução foi de 32%, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Ainda assim, o medo continua sendo parte da rotina de quem depende do carro todos os dias e teme passar pelo que passou essa família. Mãe e filho, de apenas 6 anos de idade, foram surpreendidos por 5 criminosos quando estacionavam um carro em frente à casa de parentes, no bairro do Lira, em São Luís. A mulher reagiu para proteger o filho e acabou ferida. Os assaltantes fugiram levando alguns pertences e já estão sendo procurados pela Polícia Civil, que acredita que o alvo principal era o veículo. Exatamente. 5 indivíduos abordaram a vítima com a intenção de roubar o veículo da ofendida. Não conseguiram, e de maneira que eles conseguiram levar o celular da vítima. Em muitos casos, os criminosos agem de forma rápida, aproveitando momentos de distração. Por isso, a orientação da polícia é redobrar a atenção, especialmente ao parar ou estacionar o carro em locais pouco movimentados. Do primeiro DP do centro, exatamente, em que pese um fato recente, mas as investigações já estão bastante adiantadas, inclusive nós já temos informações relevantes que infelizmente não cabe eu relatar aqui para não prejudicar os levantamentos. Digamos assim, dele evitar ao máximo essas práticas delituosas. É lógico que a gente não quer aqui culpar a vítima de qualquer situação, isso não existe. Mas, por exemplo, no caso que a gente está abordando aqui, quando você estiver visitando algum parente, em algum local que você deixar seu carro na rua, estacionado na rua, quando você retornar para o veículo, entre no automóvel, feche e tranque as portas imediatamente. Evite ficar de janela aberta, evite ficar falando no celular dentro do carro. Tranque, entre no carro e dê a partida imediatamente e vá embora. Evite também ficar conversando na porta de casa, com a porta aberta. Isso aí é um facilitador. Evitar, na medida do possível, trafegar em ruas desertas, principalmente à noite. Esse tipo de situação que a gente pode orientar, né? A tecnologia também tem sido aliada na recuperação dos veículos. Sistemas de rastreamento permitem localizar o carro em tempo real, o que facilita o trabalho da polícia e aumenta as chances de sucesso nas buscas. Sim, no caso, várias pessoas entram em contato com a gente justamente buscando essa segurança, tanto do veículo como da sua família. O nosso serviço de rastreamento, ele busca trazer essa tranquilidade para os nossos clientes, que vão saber onde está o seu veículo e ainda mais proteger a sua família, porque é uma segunda chance também. Sim, o nosso rastreador, ele é instalado no local estratégico do veículo. A pessoa, ela consegue acompanhar em tempo real o seu veículo pelo aplicativo. Esse acesso ao aplicativo é ilimitado também, porque vamos supor uma situação de assalto. Levam o veículo e o celular da pessoa. Ainda assim, ela vai ter mais uma chance, porque ela vai conseguir acessar pelo celular de outra pessoa, vai conseguir acionar a nossa equipe de pronta resposta e a gente vai fazer a busca. A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu 3 homens e uma mulher por extração e transporte ilegal de minério e ouro, na tarde desta quarta-feira, em Confresa. Entre os presos está o prefeito de Centro Novo do Maranhão, já investigado por extração irregular de recursos minerais. O grupo foi abordado em uma caminhonete durante fiscalização de trânsito na MT 430 e apresentou versões contraditórias sobre a viagem. Na vistoria, os policiais encontraram sacolas com fragmentos de minério, 10 gramas de ouro, celulares, radiocomunicadores e uma agenda com anotações de idioma indígena, indicando uma possível retirada de minério em terras indígenas. Todo o material foi apreendido e os suspeitos levados à delegacia de Confresa, onde a Polícia Civil investiga o envolvimento do grupo em extração ilegal de ouro. E a seguir do Band Cidade, o Maranhão registra mais de 630 casos de pessoas desaparecidas. Em instantes, o Band Cidade volta já. Com registro de mais de 630 casos de pessoas desaparecidas no Maranhão somente em 2025,
141 foram localizados entre janeiro e julho. Uma iniciativa que reúne DNA e famílias em busca de respostas. Ingrid Cristine Rodrigues Alves, 19 anos, desaparecida desde maio de 2024. Jorge Washington de Barros Maia, 83 anos, desaparecido desde outubro de 2022. Wanderson Gabriel Costa Duarte, 21 anos, desaparecido desde agosto de 2021. Histórias diferentes, mas unidas pela mesma dor, a de quem busca respostas. Somente entre janeiro e julho deste ano foram registrados 631 desaparecimentos no Maranhão e 141 pessoas foram localizadas até o momento. Para mudar esses números, a Secretaria de Segurança Pública realiza o painel Desaparecidos dentro da exposição sobre segurança pública. A iniciativa busca dar um novo passo na identificação dessas pessoas e das famílias que aguardam por notícias. O objetivo do painel Desaparecidos da perícia oficial é justamente coletar o perfil genético, coletar as informações e com essas informações, identificar esses desaparecidos. Atualmente na perícia, no Banco Nacional de Perfil Genético, temos 141 famílias cadastradas, tá? E um total de 280 corpos não identificados que passaram pelos IML que já estão no banco. Fora esses números, temos 230 corpos nos IMLs, tá? Do estado todo, tá? Pendente de identificação, certo? Então, vem a importância da procura dos familiares desaparecidos que já fizeram o registro do BO, procurar a perícia oficial, ou no Instituto de Genética, ou nos institutos médico-legais, tá? Ou na Secretaria de Segurança, na Central de Custódia. No evento, as coletas de DNA são realizadas aqui. Um procedimento simples, feito por meio da passagem de um cotonete na bochecha ou da retirada de uma pequena gota de sangue do dedo. As informações obtidas são inseridas em um grande banco de dados, que auxilia na comparação genética e na identificação de pessoas desaparecidas. O trabalho é minucioso e feito em etapas, com atenção a cada detalhe que possa contribuir na comparação de informações. Desde o início do projeto, 14 corpos com identidade ignorada já foram identificados e devolvidos às famílias, tanto no Maranhão quanto em outros estados. No total, já obtivemos 14 corpos identificados e entregue aos familiares, não só do estado, mas de outros estados também, né? Corpos que foram encontrados aqui, foram recebidos aqui pelos IMLs, que eram de outros estados. Quem procura os pontos de coleta da Perícia Oficial do Maranhão também recebe apoio psicológico, além de orientações sobre casos em aberto. No local do evento, outras ações foram oferecidas ao público, como a emissão de carteira de identidade, documento essencial e muitas vezes o primeiro passo para a garantia de direitos. A carteira de identidade nacional, ela é o documento após a emissão da certidão de nascimento que vai propiciar ao cidadão o acesso a todo e qualquer tipo de serviço público, seja na área da educação, da saúde, da segurança e uma série de atividades, inclusive privadas, na vida privada da pessoa. Então é o documento que vai individualizar o cidadão. Agora falando de política, a CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira a convocação do deputado estadual Edson Araújo, do PSB do Maranhão, para prestar depoimentos à comissão. O parlamentar é investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto e foi alvo de mandado de busca e apreensão cumprido hoje. A decisão ocorreu após o vice-presidente da CPMI, Duarte Júnior, afirmar ter sido ameaçado por Araújo em mensagens divulgadas na semana passada. Além da convocação, os membros da comissão aprovaram a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático do deputado e pediram à COAF um relatório sobre suas movimentações financeiras. Segundo o senador Isalci Lucas, Edson Araújo é um dos principais alvos do esquema, com movimentações suspeitas de mais de 5 milhões de reais em contas da Federação de Pescadores do Maranhão. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, disse que a investigação agora entra na fase do núcleo político da operação. E a seguir do Band Cidade Maranhense termina a primeira corrida da Fórmula 4 em 8º lugar. Em instantes, Band Cidade volta já.
De volta com o Band Cidade, olha só, a campanha Novembro Roxo alerta para a prematuridade e mostra a rotina de mães que enfrentam o parto antecipado. Com endometriose, Patrícia sempre soube que engravidar seria um desafio. Por isso, o nascimento do primeiro filho foi um verdadeiro milagre, mas também um susto. Emanuel veio ao mundo prematuro, com apenas 34 semanas, em um parto de emergência delicado. De repente eu me vi numa situação que eu tive que fazer um parto de emergência e ele estava apenas com 34 semanas de gestação, né, um bebê prematuro. E aí quando cheguei lá na maternidade, teve vários acontecimentos que fugiram do nosso controle, mas graças a Deus a equipe médica ali prontamente, né, nos atendeu, nos acolheu. Na segunda gestação, o medo voltou. A pequena Alicia também nasceu antes do tempo, mas dessa vez Patrícia estava mais preparada e pôde lidar com a situação com mais tranquilidade. Já na minha segunda filha, que também não foi assim planejada, né? Tinha começado a trabalhar. Quando descobri, fiquei super feliz, porque meu sonho era ser mãe de menina também, né? Deus me deu esse privilégio de ter um casal. E aí, quando a gente se viu nessa situação, que eu fiquei com a pressão alta, tive pré-eclâmpsia, tive que ficar uma semana internada na maternidade para acompanhamento, né? Porque o primeiro filho tinha acontecido muita coisa, então a gente tinha que se municiar de todos os profissionais possíveis para que a gente pudesse ter êxito nessa segunda gestação, né? Nesse segundo parto, aliás. O caso da Patrícia, infelizmente, é a realidade de muitas famílias. E é por isso que esse mês traz uma campanha muito importante, o Novembro Roxo, que traz o tema da prematuridade, uma das principais causas de mortalidade infantil. O objetivo é alertar sobre os fatores que podem levar ao parto antecipado e reforçar a importância do acompanhamento pré-natal, fundamental para identificar riscos e garantir um atendimento seguro para a mãe e para o bebê. É algo que muitas famílias passam, né, e que é uma realidade que poucas sabem que pode acontecer. E aquelas que passam sem esse apoio, sem um suporte, acaba desistindo da amamentação, desistindo de um processo muito precocemente. As causas do parto prematuro podem variar. Vão desde infecções e doenças maternas até fatores emocionais e genéticos. Quando o nascimento acontece antes do tempo, o acompanhamento especializado é essencial para garantir o desenvolvimento do bebê e o bem-estar da família. A gente precisa de muitos acompanhamentos, entre eles um pediatra que tenha a experiência, né, em prematuridade. O enfermeiro pode muito bem dar esse apoio, essa assistência que vai ajudar a manter uma amamentação, os cuidados iniciais com o recém-nascido. Então, são vários outros profissionais que podem estar associando de acordo com o diagnóstico e o que essa criança estiver precisando. Agora, falando de esporte, o piloto maranhense Ciro Sobral participou da etapa especial da Fórmula 4 Brasil, disputada em Interlagos, dentro da programação oficial do GP de São Paulo, da Fórmula 1. A etapa marcou a estreia de Ciro pela equipe Start Bassani. O maranhense terminou a primeira corrida em 8º lugar, sofreu um acidente leve na segunda e voltou à pista na terceira, encerrando com boas perspectivas para o restante da temporada 2025. O piloto maranhense comentou como foi a sua participação. Fala pessoal, passando aqui para falar um pouquinho sobre como foi o final de semana de GP Brasil. Bom, foi bem difícil para a gente. Primeiramente, queria agradecer toda a equipe Start Bassani pela estreia. Apesar de não ter tido os resultados que a gente queria, foi um bom começo com a relação com a equipe. Gostei muito de trabalhar com todos vocês. Agradecer o Edu, agradecer o Felipe, especialmente, o Flávio, o Marcelo. Além de, obviamente, de toda a equipe que trabalhou muito no meu carro. Trocamos o motor 2 vezes, trocamos o câmbio. Então, assim, foi um trabalho fantástico da equipe. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Mas, bom, a gente não tinha muita opção com o motor. Como eu disse, trocamos 2 vezes. Os motores que a categoria forneceram não eram motores bons. Por um erro mesmo da categoria que devia fornecer esses motores bons de reserva para a gente, caso a gente tenha algum problema, alguma reclamação de performance. Algo que a gente vem lutando há várias etapas, mas
Qualifying foi ruim por conta disso, trocamos motores qualifying, trocamos motor para corrida 2, corrida 3, desculpa, também não mudou nada. A gente era passado na reta com uma facilidade absurda, parecia que a gente estava em outra categoria. E esse foi um final de semana, realmente, porque não teve muito o que fazer. A gente, inclusive, se envolveu num acidente com pilotos mais inexperientes. Graças a Deus estou bem. Os outros pilotos também estão bem. E é isso que eu acho que importa. Afinal, a corrida não valia de nada. E é isso. Não tem muito o que dizer sobre o final de semana de corrida, porque foi frustração atrás de frustração. Mas vamos voltar mais fortes para a etapa de Interlagos, com certeza. Vamos lutar por mudanças também. E ver se a gente consegue terminar o ano numa crescente. Obrigado pelo apoio de todos vocês. Olha, o GPV supera o PSG nos pênaltis e conquista a Copa de Base do bairro do Santo Antônio. Pela Copa de Base do Santo Antônio Sub-13, GPV abre o placar sobre o PSG Maranhense. O PSG empata. 1-1 e o jogo vai para as cobranças de penalidade máxima. Emanuel cobra o último pênalti com estilo e faz para o GPV. Já o PSG cobra e perde. E o GPV conquista o título de campeão da primeira Copa de Base Sub-13 do Santo Antônio. A sensação muito boa porque eles sempre me subestimam por eu não ter altura, falando que os outros goleiros altos que eles vão pegar no pênalti. Só que aqui eu tô na minha casa e eu sei o meu potencial que eu tenho. E eu só tenho a agradecer a minha mãe, meu pai, a Deus e pelo meu professor Neto pelos ensinamentos. É isso, as principais informações do esporte você acompanha com o Maxwell Bruno no Jogo Aberto Maranhão a partir do meio-dia. E por hoje é só, o Band Cidade fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.